bom dia! E felicidade estar aqui de novo para mais uma live. A live de hoje o tema da nossa live é 4 passos que te aproximam da sua verdadeira vocação. Eu fiz um propósito, né, em relação às lives. Tudo bom, Renata? Eu fiz um propósito em relação às lives de começar a mentoria Verdadeira Vocação. Ela está acontecendo toda semana. Ela está acontecendo, começaram as aulas semana passada. E aí toda sexta-feira nós estamos tendo aula do programa Verdadeira Vocação para quem entrou na mentoria. Então são aulas fechadas para os nossos alunos pagos. Mas eu queria muito também continuar ofertando, contribuindo, oferecendo conteúdo gratuito para as pessoas que não entraram na mentoria e para as pessoas conhecerem, entrarem mais em contato com esse conteúdo, porque nós sabemos o tanto que esse conteúdo transforma as nossas vidas. Então é esse o propósito que eu fiz, e toda quinta-feira eu estarei aqui fazendo lives referentes aos temas do Verdadeira Vocação. Né? Eu tô vendo as pessoas entrando aí. Sejam muito bem-vindas a esta live. Essa live de hoje, bom dia, Lê. É um prazer tê-la aqui conosco. Todas as pessoas que estão entrando, Carla, seja muito bem-vinda. A live de hoje, ela é uma live muito especial. Ela tem a participação de uma colega muito querida que está comigo nessa jornada de crescimento e de colocar, né, de exercer a sua verdadeira vocação no mundo, que é a Letícia Menezes. Eu conheci ela através de um curso de formação da Tassi Carvalho. A gente se encontrou por acaso, só que nada é por acaso. A gente se encontrou por acaso numa imersão presencial e desde então nós temos, né, tido bastante contato e feito bastante coisas juntas. E esse laço só vai se estreitando aí com o tempo. Então estou muito feliz de dividir essa live hoje com a Letícia. Vou já chamar ela aqui para a gente poder dividir aqui esse palco, né? Eu digo esse palco virtual aqui. A Lê, ela tem um trabalho muito bonito, um trabalho de muito valor e que serve muito às empreendedoras, às mulheres que estão empreendendo. Ela tem um trabalho de estruturação desse negócio para as mulheres, para a empresária. Ela trabalha também a questão da empresária. E ela trabalha toda essa parte administrativa, financeira, comunicação, toda a parte da estruturação do negócio. Eu vou deixar a Lê explicar melhor o que ela faz, né, o que ela está oferecendo aí para vocês. É maravilhoso o trabalho dela, para quem tem interesse nesse tipo, quem está estruturando o seu negócio, quem tem interesse em fazer algo, né, um negócio mais relacionado ao seu ser, correlacionado, né, porque a gente acredita que o sucesso da empresa, que o sucesso do negócio, ele tem tudo a ver com o dono. Então, quanto mais você for em essência, quanto mais você conseguir se realizar você dentro do negócio, o negócio flui mais. E eu vi uma frase do Hélio Couto que eu tomei pra mim, que é: o sucesso do negócio tem muito a ver, ou o sucesso do negócio é o emocional do dono. Então um recadinho pra gente cuidar do nosso campo emocional, pra gente cuidar de quem a gente é, do que a gente está manifestando e vibrando aqui neste planeta, aqui neste momento. Em várias lives a gente vai trabalhar isso. Deixa eu chamar a Letícia aqui, porque senão eu vou ficar falando, porque eu gosto de falar, vocês já viram que eu gosto de falar. Amo estar aqui, tá, gente? Amo abrir uma live e falar. Eu descobri que eu amo fazer isso. E isso era uma das maiores travas que eu tinha. E hoje eu amo fazer isso. Deixa eu chamar aqui a Lê. Na verdade, eu sempre amei. Eu não conseguia fazer isso por vários bloqueios emocionais, várias crenças e várias emoções que me travavam. Deixa eu chamar a Letícia. Outra live a gente conversa mais sobre isso, apesar que eu já falei bastante desse assunto. Deixa eu chamar ela aqui. Ai, meu Deus. Peraí, vamos ver se eu consigo. Ih, Lê, eu não tô conseguindo aqui. Foi. Veja se você conseguiu aí. Já convidei. Letícia tá entrando. Deixa eu subir um pouquinho aqui, né? E aí eu queria colocar para vocês também que essa live de hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar várias ferramentas que nós trabalhamos na mentoria e vários conteúdos que a gente trabalha na mentoria, na Verdadeira Vocação. E essa live de hoje a gente vai trabalhar uma ferramenta muito poderosa que chama-se Forças de Caráter.
né? Vou chamar. Cadê a Lê? Lê, ainda não tô conseguindo te ver, viu, querida? Tô aguardando aqui. Aê, tá começando a aparecer aqui. Aê, agora Oi, sim, oi. maravilhosa, que linda. Seja Olá! bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. É um Obrigada, prazer. obrigada. Bom dia a todos, a Bom todas. dia, é um prazer enorme dividir esse momento com você, viu? Também, tô super emocionada. Tem um tempo que eu tô aqui afastada, que eu não estava fazendo live e amei o convite. É um prazer, é uma honra, uma energia super positiva. Recomeçar, né? Estar aqui novamente. Bom dia, Lê. Tô vendo a Letícia aqui também. Com você. É realmente uma delícia. Tava te ouvindo falar, falei, meu pai, ela fala muito bem, né? Nasci pra isso. Que delícia ter a honra de estar aqui pertinho. Ai, que Muito bom, que bom. bom. Fico muito feliz de você estar aqui também, Lê. Queria que você se apresentasse, né? Lê acabou de estar no momento de transição, né? Lê está mudando para outro país E e é o mudando, momento agora muitas de. mudanças acontecendo. É, aqui ainda tá escuro, tá aqui nos Estados Unidos está começando a clarear agora. Mas não, assim, você acabou de falar tudo, né? Assim, o equilíbrio entre o ser e o fazer, né? Eu adorei a frase que você acabou de falar e tem muito a ver com uma frase que eu escutei, né? Que é assim, que o universo me trouxe, os mentores falaram no meu ouvido semana passada, que é muito mais do que cuidar da empresa. É cuidar da empresária, né? É cuidar da dona, é cuidar de quem está tocando, é cuidar das pessoas que estão ali. E com isso encontrar esse equilíbrio. Eu sinto assim, Lívia, você, né, assim, você a sua verdadeira vocação, você descobriu aí nessa caminhada que a gente está junto desde o ano passado, por sinal, olha que coisa, né, como o universo é. Hoje é dia 9 de junho, foi o primeiro dia da nossa, assim, formação principal, né? Eu acho que você compartilha comigo Vou disso chamar. também. Há exatos um ano a gente começou, você há mais tempo, mas eu posso até dizer que foi exatamente há um ano, mas de qualquer forma, assim, foi um marco extremamente importante nessa nossa caminhada, né? E é incrível que coincidentemente a gente está fazendo a live hoje, quer dizer, né? Nada é coincidência. Então, assim, o que que acontece? Esse equilíbrio entre o ser e fazer é muito importante. E eu vejo que você, né, descobriu a sua vocação, fala, tá? O áudio tá indo e voltando assim, Lê. Tá com. Ah, Não sei se é peraí. Aí, acho que é você ficar mais pertinho. O É som. que eu tô com um probleminha aqui de como segurar, mas eu vou fazer assim. Eu acho Aí, que de melhorou. repente, ver se vai Melhorou. ficar melhor. É porque às vezes É, a esse voz negócio de some. mudança, como você acabou de falar, né? Eu tô de mudança, então eu tô me reorganizando aqui no espaço Sim. físico também. E então, assim, você, na questão da vocação, você está ajudando, né, as pessoas, ajudando as mulheres a encontrar a sua verdadeira vocação. E eu encontrei a minha vocação em ajudar as empresárias a encontrar esse equilíbrio. Eu achava que era só sobre organizar a empresa. E não é só sobre organizar a empresa. Isso, ok, eu já faço 18 anos, organizo empresas, trabalho com isso, mas não é só sobre isso, né? Então, esse é um equilíbrio que precisa acontecer. Senão, às vezes, muitas coisas que a gente pensa que é por falta de organização da empresa não é. É uma falta de alinhamento com o porquê, com o ser de quem está tocando a empresa, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Essa ferramenta que a gente vai conversar hoje, ela é uma. Eu resumo a ferramenta de força de caráter como uma ferramenta assertiva. Eu acho ela assim muito clara, muito direta, muito objetiva, né? Então, é um Ai, gente, prazer. desculpa, eu tô Vamos lá. saindo ainda de um pós Tranquilo. aqui, né? Também tive Covid, né? A gente tá saindo desse pós-Covid aqui, mas deu Uhum. tudo certo. Bom, eu queria colocar muito aqui, Lê, eu acho que o nosso trabalho se complementa muito. Eu vou trabalhar nesse primeiro momento da pessoa se identificar no mundo, se reconhecer. Eu estava pensando muito sobre isso ontem e tentando achar um ponto de comunicação que fosse claro para as pessoas. O que que eu estou falando, né? Sobre o que que eu estou falando? E eu fui fazendo um storytelling, deixei gravado lá
nos destaques ali do Instagram. Deixei de um ano para cá, que é exatamente esse marco que a lei colocou, de um ano para cá, como as coisas têm se modificado. Eu busquei muito, como eu sempre falo, há muitos anos, eu já nasci num contexto espiritualista, então já nasci estudando, né, na minha casa, minha mãe sempre estudou sobre essa questão de desenvolvimento humano, espiritualidade, sempre foi tema comum na minha casa. E vários temas, né, quando a gente pensa nos cristais, na homeopatia, nos florais, aí na transição planetária, vários temas de todos os tipos. Então, tudo eu sei, tudo não, né? Claro que eu não sei tudo de tudo. Mas eu digo que esses temas, eles são muito comuns para mim, porque eu ouvi falando deles, né? Só que, assim, tem uma parte que é o desenvolvimento seu, pessoal, é você se encontrar onde você está. E eu sabia que eu lembro que eu tive uma crise muito forte com os 20 anos de idade, mais ou menos, é onde eu escrevi várias coisas. Eu até estou publicando algumas coisas que eu escrevi nessa época. E a dificuldade, mesmo com todo esse contexto espiritualista e desenvolvimento humano, a separação entre espiritualidade, entre desenvolvimento humano e mundo físico, vida física, ganhar a vida. Como vou fazer para fazer dinheiro para sustentar-me, né? Para pagar as minhas contas. Esse foi um drama para a minha vida toda. E eu fiz o caminho, eu tentei com 20 anos eu virei massagista, saí fora, assim, eu até estava vendo meus folderzinhos da época, e eu não tinha equilíbrio emocional, espiritual, não tinha maturidade e não tinha clareza de quem eu era. Eu sabia as coisas que eu gostava, assim, para onde eu tendia. Mas aquilo ainda tinha a questão de crença. Aquilo não se coadunava com o mundo. Aquilo não se encaixava dentro do mundo, pelo menos dentro do mundo que eu nasci, que eu cresci. Embora, você ver a contradição, embora eu tenha nascido num ambiente completamente espiritualista, né? Mas é uma espiritualidade, essa espiritualidade que não se pode viver disso. É tudo a gente dá de graça, né? E tem realmente um exercício de doação aí, quando a gente fala principalmente de mediunidade, de ambientes, de casas espíritas, né? Não, eu não vou entrar muito para a gente não chocar conceitos, tá? Mas o que eu quero dizer é que não era possível fazer um trabalho como esse que eu estou fazendo agora e fazer dinheiro com isso. Era impossível para o meu conjunto de crenças. E essa ferramenta, várias coisas, todo esse processo que a gente está oferecendo agora, foi um processo que mudou a minha forma de perceber o mundo. Eu coloquei isso lá no meus stories, porque eu assisti final de semana o documentário do Bruce Lipton, Biologia da Crença. Existe o livro, tá, gente? É um livro maravilhoso, recomendo para todo mundo ler, porque eu falo muito de crenças, né? Eu falo muito de padrões de crenças, né, no meu conteúdo. E foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Então, eu já comecei a estudar cedo, a Loise Hay, né? A Elaine Orives fala muito disso, o Hélio Couto vai falar disso também, e a Maura de Albanese, várias referências que vão falar desse sistema de crenças e como você percebe o mundo. E eu lembro do José Roberto Marques, ele falava muito assim, qual é o seu autoconceito, qual é a sua autoimagem? Qual é a história que você conta da sua história? Ou seja, como você se percebe? E aí o Bruce Lipton, ele explica cientificamente como as células, os seus genes, o seu DNA, a estrutura do seu DNA é modificada a partir da forma como você percebe o mundo, do que você acredita. Então, a forma como você se percebe, gente, é lindo, encaixou como uma luva nas coisas que eu venho falando desde o início aí. E aí eu lembrei da ferramenta, né? A gente tá nesse contexto, parece que começa a ver, eu fiz um post também sobre isso, sobre sincronicidade, você começa a perceber o movimento sincrônico do universo. Porque quando você está alinhado, as coisas começam a vir com mais facilidade, você começa a enxergar. A nossa grande mentora, né, a Tássia, hoje é aniversário da Tássia também, parabéns demais para ela. Dia 9 de junho, aniversário dela, aniversário também do meu marido, eu sei porque é o aniversário do meu marido aqui, então não tem como esquecer, né? Dá um beijão, dá um beijão. Dia 9, que é o dia dos humanitaristas, né, as pessoas que trabalham em prol da humanidade, tem esse cunho, o 9 tem esse cunho muito forte, quem nasceu no dia 9. Aniversário de uma amiga minha também, a Janaína, e tem várias pessoas aqui no dia 9. Tem mais uma outra pessoa que eu conheço no dia 9. Então é um dia bem marcado, assim, pra mim, dia 9 de junho. E aí eu vinha pensando em como colocar esse conteúdo para vocês, como melhorar essa comunicação de forma que tenha aderência, de forma que vocês percebam o que eu percebo. Porque é tão subjetivo, a percepção, ela é muito, né, de cada um.
E aí eu lembrei, a força de caráter, o que a Lei vai falar agora, eu vou deixar a Lei falar sobre essa ferramenta. A Lei, ela se apaixonou mais por essa ferramenta, ela estudou mais, ela se engajou mais nessa ferramenta, que é uma ferramenta linda. E eu lembro que quando eu fiz o mapa de nascimento, que foi a primeira ferramenta, assim, um grande impacto, depois eu fiz força de caráter e várias outras ferramentas que a gente vai fazer na mentoria, ficou muito claro para mim esse aspecto da espiritualidade. E agora, recente, eu não estava falando de espiritualidade. Aí eu comecei a falar, eu comecei a perguntar para as pessoas que eu atendia, o que que você vê em mim que eu posso te ajudar? Qual é o aspecto que você vê em mim? Todo mundo falou, Liv, essa conexão com a espiritualidade. Eu falei, mas eu não falo de espiritualidade. Aí todo mundo falou, sim, Liv, você fala muito de espiritualidade. Quem me conhece, conhece esse lado meu muito forte, né? O lado da Lívia Exato. mais médium, sensitiva, que canaliza coisa, que percebe, que sente, que. Então, muito, quem me conhece pessoalmente identifica muito esse lado meu. E aí eu achei tão interessante aquilo, eu falei, então eu vou colocar isso na minha comunicação de forma mais clara. E a Sim, minha força de exato, caráter, exatamente, exatamente. as Esse minhas forças de alinhamento, caráter, né? a espiritualidade está lá em cima. Foi quando eu primeiro eu saquei, né? Porque vou deixar você falar, Alice, eu só vou completar essa frase, vou deixar você falar. É, quando a gente fez esse curso com o do Oliva, que dá esse curso de força de caráter, tem vários outras pessoas que trabalham com isso hoje. A gente fez esse curso com o do Oliva. Ele fala muito essa frase que ficou marcada para mim. Se você não está alinhado às suas forças de caráter, às suas forças principais, aos seus traços principais de personalidade, você não floresce. Se o seu trabalho ele não abarca, né, ele não contém essas forças principais, que são as suas forças, você está infeliz, você não floresce naquele trabalho. A mesma coisa nos relacionamentos. Se está muito diferente, igual valores também, se está muito diferente, tem conflitos. E aí eu comecei a perceber que onde eu estava tinha muito a ver com o amor ao aprendizado, que é uma força minha, tinha a ver com o amor também, que é outra força forte minha. Mas estava muito capenga espiritualidade e Capim. integridade, que é a minha quarta força mais forte, né? Eu ser quem eu sou. Integridade para mim é ser quem você é. É poder colocar sua opinião, é poder colocar seus gostos, é poder ter seus projetos, é exercer a sua contribuição no mundo. Então essas duas forças estavam muito capengas, muito capengas. E aquilo estava gerando diversos conflitos internos. E foi aí que eu culminei, né? Tudo concatenou para eu chegar no meu chamado divino, que foi onde eu fiz esse mapeamento todo e foi incrível. É. Isso mudou a minha vida. Agora conta aí um pouquinho, Lê, o que que são as forças de caráter e como isso Não, pode muito, ajudar o pessoal. muito importante, assim, muito importante essa que você está compartilhando, que é a sua experiência, né, a sua vivência com Sim, força de caráter. É, eu vejo assim, né, eu gostaria de começar aqui falando de força de caráter, fazendo uma analogia. A Lê está aqui comigo, a Letícia está aqui com a gente, ela está até escrevendo que eu já fiz a devolutiva de força de caráter para ela, com ela, né? Ela vai lembrar que eu sempre falo assim. Eu descobri no relatório, né, na análise das forças de caráter, eu faço uma analogia, como se fosse um cinturão de poderes mágicos. Imagina que a gente está num jogo de videogame, que a nossa vida seja um jogo, e que a gente está aí percorrendo o caminho, né, dessa aventura, dessa existência. E eu vejo quando você descobre força de caráter, é como se você descobrisse, sabe, assim, um joguinho mesmo de quem joga aí no digital, que você tinha alguns poderes, forças que estavam ali que você podia estar usando, que você não estava usando, ou alguns que você estava usando intuitivamente, mas aí você traz para a consciência, você toma consciência daquelas forças que você já tinha, né? Então, força de caráter para mim é isso. Para a gente se conhecer, para a gente ter um equilíbrio entre o ser e fazer, para a gente entender o que a gente está fazendo nessa existência, para a gente entender por que que algumas coisas são tão sofridas, entre aspas, por que que algumas coisas são tão penosas na vida, porque eu tento, tento, tento e não dá certo, por que que algumas outras coisas eu faço sem esforço nenhum e dá super certo. Para a gente conhecer tudo isso, existe um rol aí de ferramentas, né? De autoconhecimento. Eu acho até que essa palavra de autoconhecimento ficou até um pouquinho mais para trás, porque já não é mais só sobre autoconhecimento, é sobre autoconhecimento e conexão, né? E alinhamento.
Então, existe um rol de ferramentas. Mas por que você comenta, e é super verdade, por que que eu me apaixonei pelas forças de caráter? Porque eu também vim, Lívia, de um ambiente, né, assim, né, eu venho do mundo corporativo e tal, onde falar sobre autoconhecimento, não vou nem falar sobre espiritualidade, outros temas que a gente poderia trazer, vou falar sobre autoconhecimento, já é assim, da bug, sabe? Já é totalmente fora do normal, do ambiente. Você comentar que ao invés de você ter feito um curso de línguas ou um curso técnico, você fez um curso de autoconhecimento, já parece que você é um ET, né? É, Em alguns cenários mais, outros menos, mas na média, no mundo profissional, muitos, não só o corporativo de onde eu venho, mas outros também, é complicado. E com isso, a gente se afasta, né, desses pilares, desse conteúdo, desse autoconhecer. E algumas ferramentas que a gente traz, que a gente tem para usar, para se autoconhecer, livros que a gente vai ler, cursos que a gente vai fazer, elas soam assim também muito distantes desse mundo que a gente está, né? Já a força exatamente. de caráter, ela é uma ferramenta muito simples, muito, como eu já falei, assertiva e soa, entre aspas, até como pragmático. Você tem acesso a um relatório, né, que depois eu vou te pedir para você explicar, porque você tem essa didática toda maravilhosa, para Imagina. convidar todo mundo que está aqui para fazer. É acessível, então você tem aquele relatório e depois você, com base nesse relatório, e aí sim, a gente tem as técnicas, a gente aprende as técnicas para, como é que eu vou dizer, melhor tirar proveito do relatório, mas o relatório ele é acessível a todo mundo, ele é gratuito e todos nós podemos fazer. Você conhece essas forças, né, essas ferramentas, esse cinturão mágico de poderes mágicos que a gente tem. E aí a gente começa a enxergar o que eu estou usando e o que eu não estou usando, o que eu posso usar mais. Então, ela é uma ferramenta muito clara, muito assertiva, muito rápida. E que, como um primeiro passo, vamos dizer, né, ela não questiona algumas crenças que a gente pode ter, ela é muito prática. E só para falar um pouquinho mais sobre a ferramenta em si, porque talvez algumas pessoas não conheçam, é, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida pela psicologia positiva. Sim. Então, doutores, né, profissionais americanos que eles, primeiro, né, antes dessa ferramenta, teve um passo antes, que foi o nascimento, digamos assim, desse ramo da psicologia, se eu posso chamar assim, ramo, psicologia positiva, que só isso já me encantou. Porque a psicologia positiva, eles começaram, os doutores, os cientistas, os médicos, eles começaram a perceber que muito se estudava para tratar doenças emocionais, doenças psicológicas, como a depressão, algumas síndromes, algumas necessidades de tratamento, e muito esse corpo científico estudava sobre isso. E, num determinado momento, eles começaram a se questionar e falaram assim: por que a gente tem que estudar, a gente tem que pelo menos resgatar estudos que já existem e vamos nos aprofundar e entender o seguinte: não só tratar a doença emocional, mas entender o seguinte: o que que faz um ser humano não ficar doente emocionalmente, né? O que que faz um ser humano sentir feliz, se sentir pleno? A vida não é perfeita, sempre. Tem altos e baixos, acontecem mil coisas. Por que que para algumas pessoas elas não se afetam, elas seguem num estado de bem-estar, num estado de felicidade, né, na sua essência, e para outras não. E eles começaram a estudar isso. Isso é extremamente recente. Esse nascimento da psicologia positiva, se eu não me engano, é de Acho que é 99 que você tinha 99, falado. exatamente. Por E, aí. e nessa sequência, eles resgataram, eles formaram um pool, vamos assim dizer, um grupo, né, de cientistas, resgataram estudos é, que vem lá desde a filosofia, né? Então, o que vários filósofos já falavam, Aristóteles é um deles, que falava muito sobre isso. Então, eles resgataram tudo isso e compilaram.
nesse, nesse relatório que a gente chama de relatório de forças de caráter. Então, na Uhum. verdade, isso é um compilado de estudos de anos, mas que é extremamente atualizado, assertivo. Então, com isso, eles criaram um instituto para que esse conteúdo fosse extremamente acessível. Esse instituto se chama Instituto VIA, VIA. Qualquer um aqui pode procurar o site, estudar. Ali tem o acesso a esse relatório, você responde algumas perguntas e eles fizeram pesquisas, né? E aí entrou todo um trabalho estatístico, né? Com milhões de pessoas para chegar nesse consenso. E eles então entenderam o que eles chamam de 24 forças de caráter, o que são forças de caráter? São traços morais que todos nós temos. Isso é extremamente importante a gente reforçar. Todos nós temos as 24 forças de caráter. Como você falou lá no Stories, né? Não existe fraqueza. Todos nós temos as 24 forças. Só que eu escolho, essa palavra também é importante, eu escolho usar mais ou menos essas 24 forças. Então, a minha combinação é única, é diferente da sua. Aí talvez você diga assim, mas deve existir alguém no planeta que tem a mesma ordem, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, do 1 ao 24 das forças. E ok, né? A estatística vai mostrar que essa probabilidade é bem pequena, mas é óbvio que existe, provavelmente existe, né? Mas o ponto como você vai escolher usar, não é só uma questão de prioridade, é uma questão de contexto, e tem vários outros pontos que a gente estuda sobre isso e que a gente traz essa clareza para uma pessoa no momento que a gente está estudando esse relatório, estudando as forças de caráter, e o contexto que a pessoa está, o objetivo de vida que a pessoa tem, a missão de vida que a pessoa tem, o momento que a pessoa está, faz com que esse relatório ele seja único. Então, mães, o que é interessante a gente entender? Como você falou, né? Espiritualidade é uma força alta da Lívia, né? Como você falou. Uhum. Mas você não usava ou não usava conscientemente. No momento em que você toma consciência, você dá, é como se fosse assim, ó, eu enxergo assim, você dá mais um passo no caminho do alinhamento com o fluxo do universo. Você dá mais um passo no caminho ao cumprimento da sua missão. A gente dá mais um passo em alinhar o ser e fazer. Então, acontece às vezes em devolutiva da pessoa olhar e falar, não me identifico. Essas forças, por exemplo, essa força número 1 que está parecendo que é a minha força maior, eu não sabia que eu tinha, eu não me identifico. Isso muitas vezes acontece exatamente porque ela não trouxe para a consciência. Então, Uhum. um dos motivos é esse, não trouxe para a consciência. Aquilo está acontecendo, mas ela nem está percebendo. E o Uhum. segundo motivo que eu quero aqui terminar esse primeiro ponto para te passar a palavra, que é muito importante dentro do contexto de encontrar a verdadeira vocação, que é a sua missão, ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira vocação, é muitas vezes a gente se coloca numa situação profissional, né? Às vezes a gente, vamos supor, eu sou médica. Vou sair um pouco desse contexto de terapeutas, pessoas que atendem, né, outros seres humanos, ajudam nesse sentido, mas vamos até ficar no âmbito de saúde, mas assim, eu sou médica, eu me formei tecnicamente, eu tenho vamos supor, Habilidade. formação, sou ginecologista, uma coisa parecida. Mas eu, em determinado momento, dá um vucu-vucu, como está sala, eu começo a achar que não é aquilo não está me fazendo bem. E, e quando você para analisar, vamos supor, uma devolutiva de força de caráter, a gente percebe que não necessariamente é a medicina, ou não necessariamente é a fisioterapia, não necessariamente é a engenharia, não necessariamente é a minha formação técnica, aquilo que eu estou fazendo ali, aquele meu trabalho, aquele meu serviço,
que não está alinhado. Às vezes é o local em que eu estou. Às vezes são as pessoas com quem eu trabalho. Então, é um local, são pessoas, até me arrepiei aqui, até me emocionei aqui, que esse recado é extremamente importante, que são valores de um lugar que eu estou, né, que não está alinhado com os seus valores, Exatamente. com as suas forças. Então, é como se eu pegasse essa força que eu tenho e eu espremesse ela. Eu não desse valor para ela. Está indo contra, né? Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Então, assim, não era ali sobre o que eu estava fazendo. Eu amava o que eu estava fazendo, mas era o local, as pessoas que eu estava não permitiam eu fazer, eu entregar o meu fazer como eu amo fazer. E o eu amo fazer alinhado com as minhas forças, né? Eu tenho força de caráter. Eu nasci no dia 26, que é dia da justiça. Eu tenho força de caráter e justiça. É nós, de verdade, nós, amiga, nós, tá aqui. É, força de caráter e justiça é muito forte. Eu tenho amor a aprendizado também, né? Porque isso aí a gente chama de estudar, mas justiça é muito forte. E nesse ambiente que estava me fazendo muito mal, eu liderava uma equipe, né? Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, era gestora dessas pessoas, e a minha liderança me fazia ser injusta, me cobrava ser aquilo que dentro do que para mim é justo ou injusto, com a equipe. Então, isso para mim era assim, Liz, eu lembro, só de falar eu já lembro o sentimento que isso me trazia. Era como se arrancasse de mim que eu não queria fazer aquilo, mas eu era, entre aspas, obrigada. Eu estava dentro de uma empresa, dentro de um contexto. E aí eu lutava contra isso. O que que acontecia? Eu fazia para não ter que fazer eles fazerem. Porque isso era para mim, era mais justo. E eu não tinha essa consciência. Lógico, a gente sente. Mas eu não tinha essa assertividade. Eu não tinha essa coisa bem clara, essa clareza, sabe? Uhum. E quando a gente começa nesses processos, nesse trabalho, a gente começa a se entender. E por que eu acho que isso é importante? Muitas vezes a gente começa a falar assim, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço. E não era, né? Eu não gostava daquele contexto, da, trabalhar com aquela cultura, com aquilo que as pessoas que era um ambiente onde eu podia mudar a cultura até um determinado ponto. A partir dali eu não tinha como mudar. Então era um caso de eu me colocar e entender que eu estava fora rompendo esses valores. Então, isso é mesmo clareza importante. Às vezes a gente pensa que a gente está no caminhar de missão errada, e não necessariamente, é o contexto, né? Então, as forças de caráter, elas te ajudam nesse buscar da verdadeira vocação, porque ela vai fazer a gente se entender. Nessa clareza, né? Nessa clareza mesmo. Aqui, ó, fiquei 9 anos sem trabalhar. Né? Perdão, aqui, ó, a Letícia colocando é outra Letícia. A gente tá cheio de Letícias aqui, cheio de Letícias. Eu amava o que fazia e não era e eu não estava, eu amava o que fazia e não era onde eu estava, não era onde estava que não batia. Era onde estava que não batia. Opa! Fiquei 9 anos sem trabalhar por conta disso. Gente, eu queria só aproveitar o gancho da lei para a gente continuar. Porque esses são os 2 primeiros pontos, né, que a gente colocou, 2 primeiros passos. Agora eu tô alinhada novamente. Que bom, Lê. Que bom, bom demais. Eu queria aproveitar o gancho. A minha história é muito diferente da Letícia, mas tem tudo a ver com essas ferramentas. Por que forças de caráter é algo que me ressaltou aos olhos quando eu fiz a primeira vez? Quando a gente analisa forças de caráter, é possível fazer só da evolutiva de forças de caráter, é possível fazer isso. Mas na mentoria, a gente faz sempre em conjunto com outras ferramentas que vão dando outras bases e outros subsídios sobre você mesma. Porque o que acontece? Muitas vezes, é o que a Lei falou, a gente sente um incômodo, mas a gente não consegue identificar de onde vem aquele incômodo. Por isso que quando me perguntaram de transição de carreira, lá nas caixinhas de perguntas, a minha questão não é especificamente transição de carreira, não é especificamente isso. A minha questão é você se alinhar com o que você faz, independente se você vai mudar daquele trabalho ou se você vai ficar naquele trabalho e transformar aquilo ali dentro de você de alguma forma. Às vezes são questões de relacionamento das pessoas, às vezes são os valores da empresa que não estão coadunando com você.
Às vezes é o setor que você está, a atividade que você exerce, que não está alinhada com o que você é, com o que você quer, com o que vibra com você. Por exemplo, outra ferramenta que é perfil comportamental, muitas pessoas fazem essa ferramenta. Meu perfil comportamental, 70% comunicadora. 70% comunicadora. Delícia. É muito falar pessoas, abraçar pessoas, conviver com pessoas, falar conteúdos, estudar, né, se comunicar, tem muito a ver com isso. E tem uma dificuldade muito grande com desagradar, com se impor, né, que é o caso ali da... Então a gente vai analisar tudo isso em conjunto. E o que que eu Sim, percebi? Muitas vezes acontece, você tá indo, você foi até um ponto e de repente você precisa de ir para o próximo nível, você precisa de mudar. A vida começa a te empurrar. Até sim, ali foi bom, até ali serviu, exato. né? Até ali foi importante porque eram as competências que você precisava de adquirir. Tudo que eu fiz no meu trabalho, quando eu olho para trás, eu sempre estimulei forças de caráter em mim. Eu estava muito no amor ao aprendizado, eu fiz vários cursos, né? Fiz vários cursos na universidade, fiz vários cursos fora da universidade. E trabalhava muito no contexto de ensino, de aprendizagem, de fazer cursos, de montar coisas, de Leitura, orientar né? Porque eu sempre pessoas. vejo um monte de livro aí na sua casa e atrás de você tem um monte de livro, que às vezes a gente pensa que amor ao aprendizado, que é uma das forças, né? Só para também dar uma traduzida, né? Amor ao aprendizado, de ser uma das forças. A gente pensa que é só curso. E não é, né? Não é. É essa Amar leitura, você aprender, buscar esse conhecimento. gostar de aprender, de estar em ambientes de aprendizagem, né? De Isso. fazer coisas que te gerem aprendizado. Então, assim, É. isso aí estava bem alinhadinho. Só que, de repente, começou a dar um vulco-vulco interno, que, na verdade, ele já vem perdurando de muito tempo. Eu percebi que isso começou 20 anos atrás. Lá, 20 anos atrás, eu já tinha largado a faculdade, já tinha tido um primeiro vucu-vucu desse. Só que aí eu voltei, e conscientemente eu fui fazer o caminho que a vida me oferecia, porque eu entendi que aquilo era o meu momento. E Sim, agora, depois de 20 anos depois, já com muitas coisas amadurecidas, parece que essa força, ela começou. Qual foi o gatilho que eu comecei a perceber essa força? Foi quando eu quando eu alinhei mapa de nascimento, forças de caráter e outras ferramentas. Mas essas duas, eu lembro que foi bem forte, porque aparece a espiritualidade ali muito forte. E essa fala do Du, se você não está florescendo no seu trabalho não está alinhado com você, observe. Pode ser que tenha forças de caráter, se você não está alinhado às suas forças, aquilo que te exato. movimenta, você não está florescendo naquele lugar. E era exatamente assim que eu me sentia. O meu caso, né? E aí, Deixa a eu te, força que ressaltou. deixa eu pegar um gancho com o que você falou, que é extremamente importante. Pegando um pouquinho assim do conceito mesmo, né? De a gente aprofundar um pouquinho mais na força de caráter. Eu tinha uma curiosidade que era tipo assim, talvez seja curiosidade de algumas pessoas. Qual é a diferença de força para os valores, Sim. né? Eu tenho valor forte. Qual é a diferença de força? O que que a psicologia positiva diz pra gente? A força de caráter, né? Ela é o valor em movimento. Ela é o valor na prática. Então eu falar assim, é, eu um dos meus valores é a espiritualidade. Eu sempre fui conectada com Deus. Do meu jeito, de alguma forma, Claro. alguns momentos mais, menos, sempre fui. Agora, isso é um valor importante para mim. Agora, é, a força de caráter, quando eu coloco isso na prática, ou quando eu preciso colocar, e por algum motivo eu não estou colocando isso em prática. E aí é o que o Du fala. Quando você começa a não florescer, que é o que a psicologia positiva fala, quando você começa a não prosperar, não ter essa fluidez, os resultados não virem, né? É porque aquilo que você deveria estar colocando em prática dentro de você, o seu eu interno, o seu eu sagrado, o seu eu, como a gente quiser entender, não está conseguindo colocar em prática. Então é aquilo, né? Existe alguma Nossa, coisa que lindo, abafando. Lê. Então é um Lindo, valor expressão importante que maravilhosa. você não está conseguindo colocar em prática. Então esse conceito é muito importante. Lindo, Né? gente, Desculpa te maravilhosa. cortar, mas é que eu acho esse gancho bem Maravilha. interessante. Foi excelente, excelente a explicação. Fica bem mais possível, né? De entender, Sim, mais palatável, né? Diríamos assim. Mas é isso, sim. exatamente isso. Nem tenho mais o que dizer depois do que você falou.
Só queria, só queria complementar que quanto mais percepção, né? Voltar no Bruce Lipton, a questão da percepção, martelar um pouquinho nisso aqui. É preciso a gente perceber como a gente percebe. E como a gente percebe, ele está muito no nosso subconsciente, no meio que a gente vive. Às vezes a gente sofre muito por uma forma de pensar, ou por uma crença que ela não está mais alinhada com você, com o que você quer fazer, com o que a sua alma pede. Porque nós não somos guiados pelo nosso corpo físico, nós somos guiados por uma inteligência maior. E nós temos tempos aqui de aprendizados, as coisas vão mudando na vida da gente. Nós nascemos para crescer e contribuir. Essas são as necessidades da nossa alma. Eu vou sempre falar sobre isso. Então, o seu crescimento, ele exige movimento. Movimento. E o seu contribuir também exige movimento. E você vai ampliando em amor, em contribuição e em crescimento, que é exatamente a energia do amor. Então, é preciso se perceber e ir liberando as coisas que estão atrapalhando o seu crescimento. Esse é o ponto-chave. Não é Exato. assim, tá tudo bem. Se tá tudo bem, você não tá com dor nenhuma, você não tá com questão nenhuma, continua. Vá no caminho que Perfeito. você tá indo. Tá tudo bem. Agora, quando as pessoas começam a ter essas questões, não, eu preciso mais aquilo, eu preciso mais isso, você precisa de entender como você tá percebendo, o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Isso é fato, gente, isso é fato. Quanto mais eu Exato. faço isso, mais fica fácil. E forças de caráter é uma ferramenta que te dá pistas muito lindas, que foi o que aconteceu comigo, né? Pistas Exato. muito lindas de, poxa, é isso que está me atrapalhando. Então, pode ser, né? Eu recomendo muito que o relatório, ele é gratuito, ele está ali disponível no link da minha bio, disponibilizei para todo mundo, se alguém tiver feito e quiser algum tipo de dúvida, né? Quiser perguntar sobre, pode perguntar aqui, a Lê está aqui, né? Exatamente. É só me mandar um direct e me perguntar. É, A gente então, assim, conversa. Pode ser aqui ou depois, né? Porque às vezes a pessoa não fez. Fica à vontade. só passando para o terceiro ponto aqui, que é alinhamento ser e fazer, que é onde a gente já está, a gente usa Uhum. essa ferramenta, não é só para ter curiosidade de como eu penso, é para entender, para me entender no meu contexto e ter caminhos, ter condições de mudar, de alterar as coisas que estão me bloqueando, que estão me fazendo mal. Isso é alinhamento entre ser e fazer, né? Aí a Lê pode falar um pouco Sim. mais isso, mas é assim que eu entendo. É, E aí, exatamente isso, exatamente isso. A gente se entendendo, a gente consegue enxergar, né? Se é porque eu não estou conseguindo colocar essa força, esse valor em prática, essa força em prática, se é porque, e o motivo e o porquê, e a gente consegue agir. A gente consegue entender, eu estou no caminho errado ou simplesmente tô no caminho certo, mas nesse momento tem pessoas, tem um ambiente, tem valores que não estão alinhados, e aí eu mudo e me adapto. uhum. Com isso também, tem uma coisa que você falou que eu acho extremamente importante. Eu, Letícia, tinha dificuldade de entender isso. E para mim, principalmente então, nesse último mês, né, com tanta mudança acontecendo, está muito claro. A vida é feita de ciclos. A gente precisa entender. E esse ciclo, você arrasou, acabou de falar. Esse ciclo vem dessa necessidade, né, de evoluir. Nós Exatamente. somos seres em evolução. Não importa, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, tem a ver com não precisa nada. Eu amo isso. Não precisa nada, basta a gente parar, respirar e olhar a natureza. A natureza é feita de ciclos. Tudo na natureza é feito de ciclos. Ela, né? Às vezes eu falo assim para minha filha, eu já falava isso antes dessa consciência, hoje faz mais sentido ainda. Eu falo para ela, meu amor, tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Eu falo para ela. Então, tudo são ciclos. E entender e respeitar esses ciclos em harmonia com nossos poderes mágicos, com as forças, é que é o mais importante. E por que eu estou falando isso? Já para quicar a bola aí para o nosso quarto passo, né? Que a gente preparou aqui para a live. Que é a questão do seguinte. Lívia, então, aquilo que está ali setado no relatório de forças de caráter, ele é fixo?
Não muda? Não, esse é um outro ponto importante. O que que a psicologia positiva, depois de estudar tudo que eu comentei no início, construiu, entende, né, e trouxe para a gente? E fazendo aquele link com os valores, né? Então, nós temos nossos valores. Agora, como colocá-los em prática sofre interferência de N pontos, não de N, mas de alguns pontos. Primeiro, do momento de vida que você está, do ciclo da vida que você está. Depois, do contexto que você está. Então, tudo bem também se amor-aprendizado eu vou usar mais no contexto profissional e não tanto no contexto familiar. Não quer dizer que o meu superpoder eu estou usando o tempo inteiro. Fecha o olho e faz conta que você está jogando seu joguinho lá. A gente vai usar força, a arma, né, secreta, o poder que eu preciso para aquele momento do joguinho. Tem hora que eu tenho que pular um buraco, tem hora que eu tenho que subir a montanha, tem hora que eu tenho que voar, tem hora que eu tenho que botar uma capa mágica. Então, cada hora é uma hora. Então, assim, é importante entender isso. E por isso, né, que a gente pode e deve refazer esse relatório a cada 3 meses, ou se pelo menos aos 6 meses, porque pode mudar um pouco em função disso tudo. E uma outra coisa linda, para mim isso é lindo, eu acho muito lindo isso, é que eu posso escolher, porque lembra, é uma escolha. Se eu pegar um valor e colocar em prática, é uma escolha, certo? Eu posso escolher que eu vou para eu alcançar um objetivo que eu quero, para eu subir de nível, para eu dar mais um passo na minha caminhada. É importante, vamos supor, pegar um exemplo aqui bem comum. É importante que eu desenvolva mais a minha força de caráter de perseverança. É importante que eu desenvolva mais. Então, eu vou olhar lá para o meu relatório, vou ver que perseverança está lá embaixo, vou sair correndo, vou entrar em pânico, vou falar, meu Deus do céu, é uma força que eu tenho, eu não estou usando e eu não posso fazer nada com isso? Não, não. Você pode praticar. Por quê? As forças, isso Aristóteles já falava, até aqui, ó. A virtude humana é resultado de hábito. Bate o olho aqui, estava até na página exata do que do que Aristóteles falava. Então, eu posso desenvolver hábitos, aí a gente tem N técnicas, ferramentas para se colocar um hábito assim na nossa vida, na nossa rotina, né? Transformar o hábito ali. E com isso, eu gosto de falar assim, eu vou subir, eu vou mudando ali, né? As minhas forças de caráter vão subindo de nível e eu começo a usar mais aquele meu poder mágico. E com isso eu vou conquistando. Então, a cada ciclo, a cada objetivo, a cada conhecer meu, a cada contexto em momentos da vida, que eu vou priorizar mais o profissional, mais o pessoal, mais o familiar, mais o espiritual, mais o cônjuge, né? A minha relação. E eu vou trabalhando essas minhas forças e praticando elas, desenvolvendo elas através de algumas técnicas, né? Trazendo do hábito, e aí quando eu paro e refaço o relatório daqui a 6 meses, eu vejo que realmente aquela força, eu estou usando mais aquele poder. Tá mais equilíbrio. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Lê. Eu não sei se a gente deixou claro isso. O relatório ele é constituído de 24 forças, sendo que as 5 primeiras são as nossas forças de assinatura, né? As principais forças. Isso. Depois a gente tem as do meio, que são forças que você vai usando, são forças de apoio, que você vai combinando com outras. E tem as últimas 5, que é essas que a Lê está citando, que não são forças mais fracas, são as forças que você menos usa, e você pode fazer essa escolha de usar a elas com mais intensidade na sua vida. Eu vou te dar um exemplo, ela falou foi persistência, Lê, que você falou? Perseverança. Não, perseverança. O meu é o autocontrole. O autocontrole lá embaixo, é uma das últimas. Autocontrole e liderança, eu lembro bem dessas duas. Autocontrole e liderança. Liderança não significa que eu vá liderar uma equipe. Significa, para mim, eu precisava de liderar mais a minha vida. Eu precisava de tomar mais as minhas próprias decisões. De assumir mais as rédeas da minha vida. E foi exatamente isso que eu fiz no último ano. Eu assumi mais as coisas que eu queria, independente do que o outro achava. Independente do que o outro considerava bom para mim. E por que eu fiz isso, gente? Porque, de repente, eu olhei para mim. Eu olhei para aquele relatório. Eu falei, gente, essa sempre foi eu. Vi várias cenas minhas de coisas que eu já fazia, que eu já gostava, que eu já sentia, que eu já queria, e que não se encaixavam.
e que eu fui abandonando. Que eu fui abandonando ao longo da minha existência por vários motivos. Não é certo nem errado. São as escolhas que eu fiz naquele momento por causa do contexto que eu vivia. Então, eram as escolhas mais certas para aquele momento. Isso tudo, quando eu vi esse relatório e eu vi tudo isso, eu falei, agora é o momento de eu começar a me colocar, é o momento de eu começar a me assumir. E aí a força de liderança foi fundamental. Eu tive que olhar para ela de autocontrole também, desse autocontrole para mim. Então, essas 5 que estão lá embaixo, elas são as 5 que você menos usa e que você pode optar por usar. E aí a prática, isso que a Lei está falando, a prática vai te levar a você ir mudando isso com diversas ferramentas. E uma coisa que eu queria pincelar, queria marcar aqui, é que um pequeno hábito que você mudar, uma pequena ação que você mudar no seu dia, ela faz diferença no resultado. Então, não menosprezem o poder do pouquinho. Eu aprendi isso com a Paty Pena, maravilhosa também, outra pessoa que vocês podem seguir, né? A Paty Pena, ela vai falar do poder do pouquinho. Então, sempre comece com uma decisão. Eu lembro que eu comecei a ler, a voltar a ler todo dia, 5 páginas por dia. 5 páginas por dia. Porque eu queria voltar a criar aquele hábito da leitura. E aí você leu 5 páginas por dia, no final de 5 dias, você vai ter lido 25 páginas no final de 5 dias. E você está ali lendo. Você pode pensar, bom, já que eu estou aqui, tenho mais tempo, estou gostando, eu posso ler mais, eu posso ler 10, posso ler 15, mas eu faço um compromisso comigo mesmo de ler o mínimo 5 por dia. Isso muda a sua percepção sobre você. Gente, tudo é mudança de percepção. É entender como você está se percebendo e se perceber num formato mais harmônico, de mais crescimento, de mais contribuição. Por isso que eu falo muito do amor, se perceber como amor. Espiritualidade, para mim, ela tem a ver, é você saber que existe uma regência maior em tudo. Isso é espiritualidade, você acreditar num significado para as coisas. E acreditar no amor, na energia, que a energia, eu falo que é a cola do mundo. Eu falo que é a cola do mundo. O que nos aproxima das pessoas? É o amor, a energia do amor. Por que o julgamento separa? Porque o julgamento ele causa uma cisão. E ele não causa uma cisão só entre nós e as pessoas. Ele causa uma cisão entre nós e nós mesmos. Ele causa uma cisão entre nós e nós mesmos. Nós nos separamos de nós mesmos. Por isso a importância de ir eliminando o hábito de julgar, né? E ir avançando para esse amor, que é a cola do mundo. Né? Então, assim, só dando esse parêntese geral para vocês, fechando aqui, né, contribuindo com a fala da Lê. E tem algum... Gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, a gente vai ter que falar aqui, Catarina maravilhosa, seja bem-vinda, querida! Ai, Catarina. Catarina, querida, conheci na imersão também, junto contigo, Lê. Junto contigo. Catarina, temos que marcar uma live, viu? Acabei de ter essa ideia aqui, ó. Maravilhosa. Muito bom. A gente já sente a energia daqui, né? A gente já Lívia, o que eu acho, eu queria, assim, falar, né? Que, às vezes, para algumas pessoas que possam estar aqui com a gente ou que vai ouvir essa live, a gravação, ela possa estar, assim, falando qual o primeiro passo, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sinto isso tudo que vocês estão falando, talvez eu não... Ou tem algumas pessoas que não estão ainda tendo essa percepção, elas não estão tendo ainda, conseguindo sentir, de fato. Mas elas estão vendo que não estão tendo o resultado que gostariam. Então, eu que trabalho muito com empreendedoras, com empresárias, eu vejo que algumas... A Tassi falou isso, né? Na aula de terça-feira. Que às vezes a empresária, quem está tocando o negócio ali, ou alguém que é uma pessoa da equipe daquela empresa, ela muitas vezes, a gente, porque eu me coloco nesse lugar também, já estive e estou às vezes em algum momento, o nosso ego traz e puxa para achar que é alguma coisa teórica, uma coisa técnica que eu não sei, alguma técnica que eu não fiz, alguma técnica que a equipe não fez, alguma meta que eu não bati. Eu, então, né, que trabalho com gestão, ajudando a empreendedora a organizar isso tudo, eu penso que é tudo uma decisão errada que eu tomei. E até pode ser, muitas vezes, né?
A gente está no mundo material, isso aqui existe, a gente tem alguns caminhos a seguir, técnicas importantes a seguir. Mas o que que eu convido cada um dentro do seu momento? Eu estou dando um exemplo da empresária, mas isso às vezes é com filho. Eu estou tentando ali tratando com o filho e eu tento e eu vejo que ele não está indo, né? Ele não está me ouvindo, ou eu não estou tendo essa conexão. O que eu queria convidar assim a todos nós, né? A enxergar que pode ser que a gente esteja olhando muito só o fazer, né? A gente vai estar sempre muito falando isso, né, Lívia? O equilíbrio Sim. entre ser e fazer. A gente pode estar olhando muito o fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu sou, né? Meu ascendente é virgem. Então, assim, eu sou ariana, tenho aí a coisa Meu, ah, não. A de minha agir lua e é em tal, Virgem. né? Sou pioneira em muitas coisas, adoro fazer, etc. Também falo pra caramba, sou comunicativa, mas eu tenho o meu ascendente virgem. Então, assim, eu sou pragmática. Eu fui para esse caminho financeiro, eu trabalhei muitos anos. Então, em alguns momentos, eu percebi que eu estava muito presa no fazer. E eu achava que o resultado, seja em qual contexto for, profissional, pessoal, que for, conjugal, relação com o marido, com tudo, era uma questão de eu colocar em prática, do fazer só. Quando eu entendi que eu precisava entender o meu ser e ter esse equilíbrio do ser e fazer, a coisa ia fluir. E, por isso que eu sou tão apaixonada por força de caráter. Existem, como a Lívia já falou, mapa do nascimento, que é a outra devolutiva que a gente faz, é maravilhosa. Talvez até, ai, sei lá, eu acho que é difícil comparar o mapa de nascimento com alguma coisa. Né? De tudo que eu já fiz, já estudei, eu acho que o mapa de nascimento, sei lá. Eu não sei, eu acho que é de outra, sei lá, dimensão, não sei. Aquilo é maravilhoso, é transformador. Você conhecer o seu mapa de nascimento, trabalhar o mapa de nascimento, né? Você sabe disso, né? E Sim. é lindo. Mas, para algumas pessoas, e eu digo isso porque a gente está aí nesse processo do autoconhecimento, mas para algumas pessoas é um primeiro passo. A Sim. força de caráter, ela é mais assim, ela parece, né? Ela dá uma disfarçadinha, ela é mais papum. A pessoa tira aquele extrato, olha para aquilo ali, se identifica, não se identifica, como eu posso trabalhar, e é um primeiro passo bem interessante, né? Então, esse é o convite que eu queria fazer. Se para você, de tudo que você está ouvindo aqui, está muito distante, poxa, elas estão aí falando, acho que elas já estão em outro nível de conexão, de entendimento, está um pouquinho distante. Primeiro, né? Pede ajuda, chama no direct, conversa. E é isso aí. É um pouco, com poder um pouquinho, como a Lívia falou, que a Paty Pena fala. É um passinho de cada vez. Mas a força de caráter, ela tem esse dom, sabe? Ela é uma coisa assim, mais. Ela transita entre o racional, entre o objetivo. Ah, eu tenho ali as 24 forças, estou alinhada, não estou, o que eu vou fazer? Como é que eu posso melhorar meu hábito? Qual é a minha meta? Qual é o momento da vida, qual é o contexto da vida que eu vou dar prioridade, isso é tudo que a gente acaba falando muito na devolutiva, mas só de você escrever, fazer o seu relatório e ler ali, já é um primeiro passo. Então, eu queria trazer essa pincelada porque para algumas pessoas pode ser aí um primeiro passo, realmente, né? E aí você vai ver que a coisa vai começar a fluir, os resultados vão aparecer, inclusive no trabalho, inclusive na empresa, porque nada é sobre, né, só o negócio, só sobre a empresa, só sobre a carreira. Tem que ter esse equilíbrio entre o ser e o fazer, né? E se Sua abrir, gente, opinião. se abrir para se conhecer, ter coragem de se conhecer. Parece assim, quando eu falo isso, ter coragem de se conhecer, talvez seja ruim de algumas pessoas escutarem isso, ou talvez isso não faça sentido para você. Mas eu percebo isso demais atendendo, e eu percebia muito isso em mim. Muitas vezes a gente tem medo de assumir, porque é tanto julgamento, é aí que vai entrar a questão do julgamento. É como se nós tivéssemos que estar em outro nível, ou ter que fazer outra coisa, ou pensar de outro jeito, ou ter uma vontade diferente. Muitas vezes não tem coragem de assumir aquilo que você pensa, o ponto que você está. E tá tudo bem, sempre está tudo bem. É a partir do ponto que você está
que você vai chegar onde você quer, se é realmente aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente nem quer aquilo que a gente acha que a gente quer, né? Eu posso dar vários exemplos aqui para vocês. Eu mesmo tentei muitos anos um caminho profissional que eu sempre soube que eu não queria. Sempre soube que eu não queria. E é impressionante, porque eu sempre batia na trave, mesmo sendo a favorita. Te juro, mesmo sendo a favorita, eu sempre batia na trave, o negócio não ia. E aquilo me dava assim uma sensação de, ai meu Deus, não foi culpa minha, né? Foi que não deu, não deu, não deu. Só que na Aham, verdade aquilo é um auto-boicote, porque eu não queria ir por aquele caminho. E aí é aham, ter coragem de abrir, de se abrir, de olhar-se para si com amor, com verdade. Por que que eu falo isso. tanto disso? Porque o olhar com amor, ele é o olhar que faz essa união, que cola. Então é você se olhar com amor e sair, por exemplo, ah, meu Deus, quando eu vi a minha força de humildade, eu amo falar sobre humildade. Minha força de humildade é uma das últimas. Aí eu olhei aqui e falei, nossa, mas eu sou tão humilde. Mas eu sou tão humilde, por que essa força tá tão embaixo? Eu não me assumia, eu não tinha coragem de exercer as minhas forças, os meus poderes. Eu não tinha coragem de contribuir com o que eu tinha de melhor. Não tinha essa coragem. E isso faz a humildade descer lá para baixo, gente. Isso é uma das questões que faz a humildade descer lá para baixo. Sim. Eu tenho live sobre isso, sobre humildade, capacidade que você tem de reconhecer o seu valor, o seu poder e contribuir, e a capacidade que você tem de reconhecer o que você precisa de aprender e pegar na mão de pessoas para te ajudar a aprender. Então é sempre um movimento de dar e receber, de contribuição Sim. e de aprendizado. Sempre, sempre na vida. Esse é o movimento da existência. Então, ter essa coragem de olhar e falar, ah, realmente, minha humildade está lá embaixo, agora o que que eu faço? É importante para mim fazer ela crescer, fazer ela subir? O que que eu posso fazer? Dar lucidez, porque as coisas não acontecem só, elas começam no mental, elas começam na sua mente, na sua imaginação, no que você quer, mas precisa de passar pelo sentimento, pela sensação de que você pode fazer aquilo, pela vibração e a ação. Sem ação, você não realiza, você não materializa aquilo. Por isso que eu falo, não subjugue, não subestime o valor do pouquinho. Eu subestimava muito. Para mim, tudo era muito. Eu ia ler um livro, eu tinha que ler o livro inteiro. Eu ia É fazer um porque é o que curso, a eu tinha que gente tentar fazer. escuta na sociedade, né? A cobrança que a gente tem na sociedade. Por isso que eu gosto de fazer sempre esse convite também, né? É um passo de cada vez. É o próximo nível, como a gente fala. Isso vem até do coach, né, Lívia? Então, assim, é, é esse amor, né? Tem uma coisa que você falou que me fez lembrar de um outro ponto muito importante, que tudo isso acaba tá conectado. Que é assim, quando a gente vai nesse olhar para dentro, se conhecer, dentro do que a gente está aqui conversando de força de caráter, eu olho aquela força de caráter, eu tenho que lembrar que tudo precisa ser bom, né? Tem que ter um equilíbrio. Tudo é sobre eu, o outro e o todo. Então, por exemplo, pegando esse exemplo que você trouxe, quando você olhou a humildade, aconteceu de em devolutivas a pessoa olhar que ela fosse, ela não se identificar, e eu trouxe isso para ela. Vamos olhar como está essa força no contexto você com você mesmo, você com o outro, e aí o outro são as pessoas mais próximas, aqueles relacionamentos mais próximos que você tem, sua família, as pessoas com quem você trabalha diretamente, e com o todo, e com a contribuição para o universo, e com a aplicação dessa força para a sociedade, né? Quando eu falo assim, para uma dimensão maior. Então, Exatamente. são esses três níveis sempre. Então, você aí no seu exemplo, você identificou que era você com você mesmo, né? E às vezes é com outro, às vezes é com todo. E aí a gente tem que estar tendo esse olhar também, né? É, eu, Se às vezes a gente sente que a gente não está bem, não está conseguindo ter essa felicidade que a psicologia positiva traz, mas você olha para você, tá tudo, a princípio tá tudo bem, mas como tá a sua contribuição a esse equilíbrio para o todo, né? Para esses valores, para essas forças de caráter que são importantes para você. De repente você está aplicando elas muito bem para você, mas você não está fazendo esse. E dentro de você, o seu eu interior está sentindo falta disso. Então, às vezes, também vem essa coisa incompleta, esse vucu-vucu vem disso, sabe? Então também tem essas três instâncias importantes.
Sim, sim. Lê, eu fiz uma análise muito eu mesma, sabe? Claro que se a gente sentar e fizer uma análise, vai sair muito mais coisas. Tô falando coisas aqui que eu tô pontuando, né? E duas coisas que eu queria, antes de encerrar, eu queria falar. Primeiro é que a referência é sempre no ser. Então, é parar para pensar não, parar para sentir, né? O meu verbo, eu sou canceriana, faço aniversário agora dia 26, né? Que sou canceriana, é geminiano e canceriano, né? Aqui em casa, a metade agora é do mês de junho. E o verbo do canceriano é sentir. E a meu ascendente é peixe, que também tem a ver com sentir, né? Tudo é água. Poxa, E eu tenho super. realmente, Tudo água. eu tenho muito essa característica do sentir. Só que muitas vezes, para mim, eu sentia muito e não sabia o que fazer com aquele sentir. E nem sabia traduzir aquele sentir. Era um mundo de sensações e não tinha nexo, não tinha coerência, não tinha materialidade aquilo, assim, no Entendi. raciocínio. É a força do fazer, do masculino, a força Do da ação, masculino. de tangibilizar as coisas. Eu estou querendo dizer o tanto que é importante as duas coisas. Mas Sim. sempre a referência é a partir do sentir. A partir do sentir. Então é parar esses vucu-vucu interno que está dando aí, parar para sentir o que você pensar, raciocinar o que você está sentindo. Dar bola, eu sempre falo. Dê bola para o que você está sentindo. Dê bola para o que você está pensando, dê bola para o que você está vibrando. E essas ferramentas elas vão nos ajudar a tangibilizar, porque para mim elas são tão importantes, porque elas tangibilizaram muito o que eu sentia, o que eu via, o que eu pensava, a minha percepção sobre mim, e me fez aprofundar muito mais e ter clareza. É o que a Lê falou. Ela traz essa coisa mais material, né? Mais É. possível, mais tangível, mais prática. Eu, Lívia, eu aí, muito particular meu, eu tinha esse lado da praticidade. Quando era uma tarefa, eu fazia. Se você me disser uma tarefa que eu tinha que fazer, eu fazia com muita praticidade. Mas para eu tangibilizar as coisas que eu sentia, não conseguia. E para mim tudo era uma coisa só. Todo mundo é importante, todas as pessoas são bonitas, tudo no mundo é legal. É tudo uma coisa só, Exato. era tudo um bolo só. Então a gente Entendi. começar a diferenciar essas coisas. Isso é maravilhoso. Para mim, salvou a minha vida. Salvou minha vida, me deu outro olhar. Não só forças de caráter, como a Lei falou, forças de caráter é um primeiro passo. Essas ferramentas todas juntas e esse alinhamento, porque é um alinhamento entre você com você mesma, você com seu relacionamento, você com seu servir, você com a sua causa no mundo, com a sua causa maior, o que te interessa de fato nesse mundo, né? Mas isso é papo para Exatamente. outra live. Uma última É. coisa que eu queria, uma última coisa que eu queria colocar aqui é que sempre é possível se olhar com mais amor, sempre. É. Sempre é possível um caminho mais amoroso, sempre para você, para o outro e para a vida. É sempre possível, mas é preciso a gente querer ir por esse caminho, porque muita gente acha que não é possível, não é Não possível. consigo. Fulano é desse jeito, essa É, situação é desse jeito, verdade. a vida é desse jeito. Teve um dia aqui, deixa eu contar essa aqui rapidamente. É que a gente vai falando, né? A gente vai lembrando. Teve um dia aqui, foi quando eu tive o primeiro dia de Covid, acho que baixou muito a minha vibração. A minha vibração normalmente ela anda no nível mais alto, porque eu faço várias técnicas e tal. E eu tenho uma amiga que ela faz essa medição vibracional, a coisa mais linda, gente. Eu amo fazer isso. Gisele, posso passar aqui para vocês. Pessoal que mexe com a semente da vida, faz essa medição vibracional. É maravilhoso para você conseguir manter esse equilíbrio energético. E eu lembro que tinha reduzido para menos da metade. E eu tava assim. Aí eu tava reclamando da minha casa, eu tava reclamando do meu marido, eu tava reclamando do comportamento das minhas filhas, eu tava reclamando do meu trabalho, eu tava assim, eu falei. Aí de repente eu pensei à noite, poxa, mas tá tudo ruim, tá tudo ruim, eu é que tô ruim. Porque tudo à minha volta começou a ficar ruim, entende? Começou, não é ruim de ficar de ruim pouquinho, é de ruim insuportável. Por que isso? Ah, meu Deus, e aquela energia. Aí eu conversei com uma amiga minha, tá até aqui a Roseni, outra pessoa maravilhosa que também trabalha com mentoria de negócios e vendas. Maravilhosa também, trabalha essa perspectiva do ser também, do ser primeiro. E aí ela falou da energia da gratidão. Eu falei, você sabe que eu tava pensando isso ontem à noite? Porque começou a ficar tudo tão ruim de repente, que eu comecei a falar assim, gente, mas que é isso? Eu tenho que mudar essa vibe. Quando tudo começa a ficar muito ruim à sua volta, olhe para você mesmo. Mude você. E essas ferramentas ajudam você a se olhar. Olhe para você mesmo e perceba o que você precisa mudar em você. Às vezes não, é sempre uma percepção, é sempre uma forma de pensar. Assistam o Bruce Linton, gente, recomendo demais, quem não assistiu ainda. Muito bom. E é É isso, uma constância, né?
É uma constância. É o orar e vigiar, é o constância e serenidade, né? De uma Exatamente. forma leve, de uma forma leve. Exatamente. Acho que é legal terminar com esse recado. Tudo isso que a gente está podendo estar falando aqui pode, né, ser leve. É para ser leve, né? Quando a gente alinha, a coisa fica mais leve. As tomadas de decisões, os encerramentos de ciclo ficam mais leves. Tudo fica mais leve, o alinhamento, o colocar a força. Pode parecer, eu tenho que ficar pensando como é que eu vou botar a força de caráter em prática. Não. Quando você entra nesse flow, quando você entende, quando você lembra de olhar para o seu ser, a coisa é leve. Acho que esse é Exatamente. o recado Exatamente. final. É só para falar, a Rosane colocou aqui, a excelência só vem aos pouquinhos, é isso mesmo, a excelência só vem aos pouquinhos. Verdade, exatamente. É o poder do pouquinho, exatamente Bem isso. pouquinho. E dessa Constância e coragem mesmo ali, serenidade. né, gente? Eu tô falando sempre da coragem, porque eu tô vendo que isso é algo que pega bastante. E Lê, eu queria falar uma última coisa que eu lembrei também, que é assim, gente, vamos partir do mais alto, né? Nós já somos, nós já somos um fractal de luz, nós já somos amor. Olha as minhas lives depois, se vocês quiserem ver, a gente trata desse tema, muita gente falando desse tema hoje. Nós já somos centelha divina, nós já somos parte de Deus, nós já somos isso. Então, não precisa de ter medo de ser menor, não precisa de ter medo de ser pequeno, não precisa ter medo de errar. Nós já somos luz. É a gente é que vai trabalhando a nossa consciência, o nosso nível consciencial, para perceber o que nós já somos e manifestar aquilo que já somos. Então, há sempre um caminho, uma brechinha para ser mais amor. Porque se você tirar todas as sombras, você é luz. Então, há sempre um caminho para ir chegando nessa luz. Tá É bom? muito lindo. Exatamente. É isso que eu queria falar. Lê, Um dia muito. iluminado para todas nós, né? Finalzinho de semana também, muita luz. O que precisarem, chama a gente no direct, tirar dúvida, tô com dúvida, entra lá no link da bio, faz o relatório e pode Exatamente. colocar a gente aqui que a gente vai trocando informação, conhecimento e todo mundo caminhando junto. Exatamente, gente. Lê faz uma devolutiva maravilhosa sobre forças de caráter. Quem quiser, só entrar em contato aí com ela. E quem tiver interesse em saber mais sobre a mentoria também tá lá no link da minha bio. Tá tudo lá, viu, Mentoria é a gente? verdadeira vocação, né? Verdadeira vocação. Tem a mentoria, tem as devolutivas de forças de caráter, tem as devolutivas de mapas de nascimento, tem as ferramentas de reprogramação de crenças que a gente trabalha também. Tem muita coisa aí para alinhar você, tirar as sombras e Sim. fazer você enxergar aí a contribuição que você é para o mundo, que é o nosso caminho também. Um beijo, meus amores. Beijo Obrigada, a viu, todos, Catarina? beijo, Lê, todo Lê, mundo que beijo, esteve aí, Catarina, beijo Roseli. a todo mundo. Lê, gratidão demais, viu, Gratidão. meu amor? Tchau, Foi tchau. lindo. Beijo, Lívia. Gratidão.